Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como construir um dashboard completo para análise de dados do coronavírus, usando nada além de Python. Nesse vídeo a gente vai construir esse dashboard completo que usa nada além de Python para a gente ter esse resultado. Ele é um dashboard que ele roda normalmente na web, então ele poderia ser disponível através de um site ou algum outro local e acessível para várias pessoas. E ele possui uma série de ferramentas interativas, então eu consigo ver aqui, por exemplo, as informações por estado. Poderia clicar aqui no estado. Aqui em cima eu coloquei um botão que me diz que dado que eu estou analisando, de qual estado. Vamos ver aqui Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu poderia clicar e voltar para o dado do Brasil. Eu tenho outras informações que eu poderia ver, como casos acumulados, óbitos totais, óbitos por dia ao longo de todo o país ou por estado. E eu posso também olhar informações de outros dias. Então é um projeto que ele é bem completo, ele usa muitas das ferramentas bem modernas de Python e eu espero que vocês gostem da ideia. Para construir esse projeto, eu me utilizei de dados oficiais do governo, pode ser disponível em covid.saude.gov.br e aqui no canto superior direito, existe um botão que vocês podem clicar para baixar esse arquivo em formato CSV que contém informações de todos os estados do país e de todos os municípios ao longo do tempo. Então esse é um dos arquivos que a gente vai estar utilizando nesse projeto. E se vocês baixarem um arquivo .zip que eu coloquei aqui na descrição, vocês vão abrir uma pasta que vai conter uma série de arquivos, vão ter mais arquivos do que estão aqui. Vai ter o dado do dia 13, que é o que eu utilizei para esse projeto, mas vocês podem atualizar esse arquivo se quiserem fazer com dados mais recentes, lá no site do governo. Vão ter ainda os arquivos .geljson, são arquivos bem grandes que contêm todas as localizações de latitude e longitude de todas as divisas dos estados brasileiros. Então é um arquivo bem grande, eu não vou conseguir abrir aquele agora, mas daqui a pouquinho eu já explico e mostro como é que é o formato desse arquivo. Um outro tipo de dado que vai ter aqui também são os assets, que vai conter o logo, que eu vou utilizar do nosso projeto, que é o logo da Zimov, e um arquivo de estilos que eu já pré-configurei para deixar o nosso projeto um pouquinho mais bonito. Mas ele não é necessário, tá? É apenas uma forma que eu utilizei para deixar o projeto um pouco mais, com um estilo um pouco melhor. Então esse vídeo é estruturado em 5 partes. A primeira parte, que é a que a gente está aqui agora, eu apresento para vocês o projeto, apresento um pouco das bibliotecas que a gente vai utilizar e os datasets. A segunda parte, eu quero pegar e abrir o dataset.csv, que é o que a gente vai utilizar efetivamente, quero mostrar a cara dele, como é que a gente faz para tratar esse dado. Na terceira parte, a gente vai criar o nosso mapa originalmente, com um projetinho bem simples, já rodando, o nosso dashboard já rodando, com apenas o mapa, fazer o mapa funcionar. Na quarta parte, a gente vai colocar todas as ferramentas de controle e layout, então vai ser a parte bem mais extensa do projeto. E na última parte, nós vamos criar as funções de interatividade. E para esse projeto, a principal biblioteca que eu vou utilizar é a biblioteca Plotly, que é uma biblioteca bem moderna de visualização de dados no Python. Aqui ele permite que a gente crie uma série de gráficos iterativos que vão ser a base de tudo que a gente vai utilizar no nosso dashboard. E essa biblioteca, ela possui, junto com ela, uma biblioteca integrada de criação de dashboards, que é o chamado Dash. Essas duas bibliotecas, uma para criar os gráficos e outra para criar o dashboard e hospedar ele em si, vão ser a essência do nosso projeto. A Zimov Academy possui um curso completo de Plotly Dash para esmiuçar todos os principais detalhes, caso vocês tenham interesse. Fiquem à vontade para entrar aqui embaixo na zimov.academy e dar uma olhadinha a mais caso tenha ficado alguma dúvida. A próxima biblioteca que a gente vai utilizar também é o Dash Bootstrap Components, que é uma biblioteca que vai permitir que a gente formate um pouquinho melhor os nossos componentes no nosso dashboard. E ela vai ter também um módulo que permite que a gente coloque um tema, ou seja, aqui junto vão ter uma série de temas que a gente pode especificar para modificar um pouco a cor dos botões, a formatação deles. É mais um aspecto visual, mas não tanto funcional. Então vamos para o código. Antes da gente começar o projeto, eu abri o nosso dataset no Excel. Eu queria só dar uma passadinha e mostrar para vocês a cara que esse dado tem. Ele é um dado bem extenso, ele contém aqui informações tanto do Brasil, quanto dos estados, quanto dos municípios. Então ele tem 3 subdivisões aqui dentro. Inclusive o Excel nem consegue abrir todo ele, porque ele tem mais de 2 milhões de linhas. Então a primeira parte aqui, a gente tem algumas colunas aqui. Então a gente tem região, estado, município, aqui um código do município, código do estado, aqui o código da região saúde, a data onde essa informação foi feita, a semana, algumas estatísticas aqui, e aqui a gente tem as informações que a gente quer. Então a gente tem quantidade de casos, novos casos por dia,
óbitos e assim por diante. Então, nesse caso, quando a região é Brasil, a gente tem informações que são referentes ao Brasil inteiro. Se eu descer um pouquinho, a gente começa a ter informações referentes às cidades. Aqui eu já passei até um pouco. E tem uma parte aqui no meio dele que vai conter informações dos estados. Então, a gente precisa conseguir entender em quais momentos a gente tem informações que são referentes aos estados, ou que são referentes ao Brasil, ou que são referentes aos municípios. Nesse caso, a gente pode simplesmente se basear pelo fato de que quando a gente está falando de dados do Brasil, a região é Brasil. Quando a gente está falando de dados do estado, a gente não tem informação em município, nem código do município. Então, é informação do estado. E quando a gente tem município, essas informações aqui vão estar preenchidas. Guardem essa informação que a gente vai utilizar isso dentro do Python. Então, para começar o nosso projeto, eu já criei uma pasta aqui, onde eu coloquei dentro dela uma outra pasta, que é o Assets, dentro do arquivo zipado, que tem aqui na descrição, que vai conter aqui nossa folha de estilos e o logo. E um detalhe importante do Dash é que dentro de uma pasta .assets, ele já entende automaticamente todo o arquivo, todos os arquivos .css e já aplica os estilos para a gente. Aqui dentro também tem um arquivo .geojson, que vai conter todas as informações dos estados. Se eu abrir aqui esse arquivo, vocês vão ver que ele tem uma série de localizações de latitude e longitude para todos os estados, e ele tem algumas informações associadas a isso. É um pouco difícil de visualizar aqui, mas eu vou mostrar isso dentro do nosso código. Coloquei nosso arquivo .csv também, que é o que a gente já havia explorado anteriormente, e aqui eu criei um arquivo zerado, dashboard.py. Então vamos começar aqui importando todas as bibliotecas que vão ser úteis nesse projeto. A primeira delas vai ser o Dash. Então ele vai ser responsável por gerenciar o nosso dashboard. Então, é importante que a gente tenha ele, porque ele vai criar o servidor, vai manter o nosso layout, vai fazer todas as coisas que a gente precisa. A próxima biblioteca é o Dash Core Components. Eu vou importar ele como DCC. Isso aqui não é obrigatório, é apenas um padrão que se usa no mercado. Tá? E o Dash Core Components ele é responsável para a gente conseguir criar todos os componentes que vão ser úteis no nosso dashboard. Por exemplo, essa seleção de data aqui, ou essa seleção de drop-down, todas essas coisinhas são feitas com DCC. Após isso eu vou importar o Dash HTML Components, eu vou importar como HTML, então ele vai permitir que eu coloque códigos HTML dentro do meu dashboard. Eu posso colocar aqui os textos, posso colocar textos em tamanho diferente, posso colocar divs e caixas, então ele é útil para fazer a formatação do nosso layout. É uma das partes, eu vou estar utilizando ele associado a essa biblioteca que eu havia mostrado anteriormente, que é o Dash Bootstrap Components. Vocês já vão ver como. Voltando aqui, eu vou dentro do Dash, eu vou acessar a parte dash.dependencies e eu vou importar input, que é uma função importante para que a gente consiga criar nossa interatividade, output, e é isso. Vou importar aqui o nosso Dash Bootstrap Components como DBC. E caso alguma dessas bibliotecas não estejam instaladas no computador de vocês, vocês podem simplesmente abrir aqui o terminal. No meu caso eu estou utilizando o Ctrl+T, digitar pip3, install e colocar o nome da biblioteca ali. Eu vou importar aqui o plotly.express como px. Então o Plotly é a biblioteca de criação de gráficos do Plotly, que nós vamos utilizar nesse projeto, e ela possui um módulo chamado de Express, que permite que a gente crie gráficos mais fáceis utilizando as funções de alto nível dela, sem ter que entrar tanto no detalhe para criar a função de forma mais básica. Então essa vai ser a principal função que a gente vai utilizar para criar alguns dos gráficos dentro do nosso projeto. E tem outros gráficos que eu vou utilizar a biblioteca plotly.graphObjects e eu vou chamar de Go. Então, alguns dos gráficos são possíveis de criar. Na verdade, todos os gráficos são possíveis de criar utilizando GraphObjects. Só que o Plotly Express permite que a gente crie alguns de forma mais simples. A vantagem de utilizar o Plotly Express é que a gente consegue chegar num resultado muito bom em um espaço de tempo muito curto, só que a biblioteca Go nos dá mais controle. Então, tem algumas coisas que a gente não vai conseguir estar fazendo utilizando o Plotly Express. De forma associada, eu vou utilizar o NumPy como NP. Eu vou importar o Pandas como PD, e eu vou importar o JSON, que é um módulo do Python para fazer a leitura dos nossos dados.json e poder manipular eles aqui dentro. Então, a primeira parte desse projeto, eu queria mostrar para vocês como é que o nosso dado é, qual a cara desse nosso dado, e a gente precisa dar uma manipulada nele, porque ele é muito pesado. Então, para isso, eu vou criar aqui um data frame, que eu vou chamar de df, e eu vou digitar pd.readcsv, e eu vou ler esse arquivo que a gente tem aqui dentro. Ele é o ist painel covid, no caso eu vou só copiar um trecho de código aqui,
ist painel covid, contendo o nome da informação aqui, .csv. O separador é um ponto e vírgula e eu vou ler. Esse processo de leitura ele é bem demorado, tá? Então, no meu caso, levou cerca de 20, 30 segundos, porque é um data frame muito grande. Então, vou abrir o data frame, ele vai ter a mesma cara que eu já havia mostrado no CSV lá atrás. Ele contém aqui as informações de região, estado, município. São muitos dados, aqui a gente tem 2.300.000 linhas. E uma coisa relevante é assim, se a gente ficar, toda vez que a gente ficar carregando esse arquivo na leitura do nosso dashboard, só que vai ficar muito lento. A gente não quer puxar todas essas informações o tempo inteiro. E se vocês repararem, nesse projeto que eu construí aqui, eu não estratifiquei os municípios, eu não criei as divisões e os números dos municípios. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar fora os dados do município, vocês poderiam criar um projeto semelhante a esse para analisar como é que estão os municípios dentro do estado de vocês, se for do interesse de vocês, mas nesse projeto em específico eu estou vendo uma visão mais macro, estou vendo o Brasil e os estados. Então, como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui no Data Frame e eu preciso entender qual que é a lógica interna na qual eu consigo ver os dados do município. Nesse caso, como eu havia comentado, eu vou criar aqui um data frame que eu vou chamar de data frame states, e ele vai ser o data frame onde o data frame.estado não é na. Ou seja, se vocês verem aqui, a gente quer tirar fora as informações do Brasil, então eu quero que haja algum estado especificado ali, porque o Brasil aqui não tem essas informações, e por isso eu coloquei aqui o apóstrofo, porque eu não quero que ele pegue quando for NaN. Eu quero que ele pegue quando não for NaN, quando tiver um estado especificado ali. O problema é que se eu fizer isso aqui, eu vou ficar agora, eu tirei os dados do Brasil, só que eu fiquei com os dados do estado e do município. Então eu preciso agora tirar fora os dados do município. E aí para isso, eu vou fazer uma seleção aqui, vou colocar um eco adicional, e eu vou dizer que eu quero que o código MUN, que é o código do município, seja NaN. Ou seja, eu quero que não haja informação referente aos municípios. Então isso aqui vai me restar apenas os dados dos estados. Então eu executei essa célula aqui, no meu caso eu uso o atalho Command Enter, e eu vou ver a cara desse dado final. Então a gente tem aqui agora um data frame de 11.000 linhas, que é bem menor do que aqueles 2.300.000, contendo informações ao longo de vários dias diferentes para todos os estados. Então isso aqui vai ser útil para que a gente crie os nossos gráficos, que eu consiga fazer aquela seleção de dia e assim por diante. A última informação que me falta aqui agora é eu pegar a informação do Brasil. Tá? Então a informação do Brasil a gente pode fazer de uma forma bem simples, que é quando a região for igual a Brasil. Eu faço uma seleção dos meus dados aqui, executo, e agora eu tenho um data frame de estados e Brasil. Por que eu fiz isso? Agora eu vou querer exportar esse dado, tá? E quando eu for ler o meu projeto, eu quero só ler esses dois, porque eles são muito mais curtos, são leituras muito mais rápidas, o nosso dashboard vai carregar muito mais rapidamente. Eu posso inclusive nem ler mais esse dado aqui, eu posso descartar esse CSV, porque eu fiquei só com o que é importante para mim. Então nesse caso aqui o Brasil tem 446 linhas, eu acredito que seja uma por dia, em relação a quando começou esse dado. A primeira informação ela é de 25 de fevereiro de 2020 e ela vai até 13 de maio de 2021. Provavelmente você está vendo esse vídeo no futuro, vale a pena atualizar esse dado, mas a fins mais didáticos, pode fazer com esse dado aqui, que eu acho que todo o conceito da construção do dashboard fica claro igual. E aí para isso agora, eu vou dar um ponto to CSV, eu vou exportar esse dado como sendo Brasil.csv e eu vou exportar também como dfstates.tocsv. Então eu exportei, se vocês virem aqui agora, existem esses dois dados aqui, eu posso simplesmente comentar essas linhas agora e começar o meu projeto direto só lendo o dfstates e o dfbrasil, utilizando para isso uma função readCSV. Então a próxima parte do nosso projeto, eu acho que é uma das mais difíceis que a gente tem aqui, que é a gente conseguir entender o que é esse arquivo .geoJSON. Muitos governos utilizam esse arquivo, ele está disponível em vários lugares da internet, se você quiser, para baixar todas as divisas de estados, municípios, países do mundo inteiro. É um arquivo que se você digitar brasil.geoJSON no Google, vão vir uma série de resultados, uma série de datasets, então não é um dado muito confuso de se achar. O problema é que é um dado confuso de se entender. Para tentar entender esse arquivo, eu vou fazer a leitura dele aqui dentro e vou tentar ir desmiuçando com vocês, explicando qual que é a essência e como ele funciona. Então vamos lá, o arquivo já deve estar aqui na pasta GeoJSON, Brasil_geo.json. Eu vou só dar um rename aqui, eu vou copiar ele. E aí para ler esse arquivo, eu vou utilizar a função .load do nosso módulo JSON.
E para isso eu vou colocar Brasil States, vai ser igual a json.loads. Vou utilizar o método .open do Python e eu vou usar gel, json, barra, o local que eu copiei aqui. E eu vou dizer para ele que eu quero ler isso aqui utilizando o método somente leitura. Então, ao executar, talvez demore um pouquinho, e vamos começar a esmiuçar o que é esse dado. Então, eu vou executar ele. Ele é bem grande, tá? E olhando assim por cima, não fica nem um pouco claro o formato dele, o que são esses números. Na verdade, ele é uma forma de se organizar informações que ele contém para todos os estados brasileiros todos os pontos da divisa. Então, todas essas pequenas linhas que a gente tem aqui nesse gráfico, na verdade, são as divisas dos estados e eles possuem latitudes e longitudes. Então, esse arquivo aqui é um arquivo que ele contém cada uma dessas pequenas informações para que o nosso gráfico consiga compreender o que é o que. Então, vamos esmiuçar isso aqui. Primeira coisa que a gente pode fazer para tentar entender a cara dele é perguntar qual o tipo desse dado. Então, eu vou executar aqui e aqui embaixo ele retorna que ele é um dicionário. Se ele é um dicionário, provavelmente ele deve ter chaves. Então, eu vou abrir as chaves deles, ele tem uma chave type e uma chave features. Eu vou olhar o valor de cada uma delas. Só quero deixar claro que eu estou fazendo isso aqui apenas para poder entender essa função. Depois eu vou deletar todos esses trechos de código aqui, porque isso aqui não é útil para o projeto. Dentro do type, a gente só tem aqui uma string dizendo que é um feature collection. Não me diz muita coisa isso. Dentro do feature, que a gente vai ter a informação que a gente quer. Então o feature demora até um pouco para carregar, ele tem muita coisa aqui dentro. E aí aqui no feature a gente tem todas essas informações. Então, de novo, o que é o feature? Vamos perguntar para o Python o que ele é. Nesse caso, ele vai me retornar que o feature é uma lista. Ou seja, existem vários elementos aqui dentro, muito provavelmente são cada estado. Então eu vou acessar aqui para a gente ver o formato do primeiro elemento da lista. Nesse caso a gente voltou aqui os nossos números gigantes e eu pergunto de novo, o que é esse primeiro elemento? Aí ele me diz, isso aqui é um dicionário. Então o que a gente já tem agora? A gente tem um dicionário que tinha 2 valores. Dentro do valor mais importante, que é a feature, a gente tinha uma lista. E é uma lista de dicionários. Então eu vou acessar esse primeiro valor aqui e ele me diz que é um dicionário. Então novamente eu vou perguntar quais são as chaves de cada um desses dicionários. Então ele tem o type, ID, properties e geometry. O que é importante aqui dentro? Primeiro valor, o ID é muito importante. Ele é uma informação que a gente vai utilizar lá na nossa criação do mapa para identificar para cada um desses elementos qual que é o identificador que ele tem, porque eu preciso casar essas especificações geométricas do mapa com as informações do meu dado. Então eu preciso de aqui ter um valor em comum no arquivo gel.json com o arquivo .csv. A gente tem que ter alguma coluna no arquivo .csv que case com esse cara para que o nosso gráfico consiga ser criado da forma adequada e que a gente consiga colorir cada uma dos pontos do gráfico e cada um dos estados em função da informação que a gente quer ver. Então a função do ID é essa. Junto com o ID, uma outra coisa muito importante é a geometria. Então a geometria ele vai ter uma série de pontos onde ele nos diz todas as latitudes e longitudes daquelas divisões que eu havia mostrado anteriormente. Então é isso. Esse é o nosso arquivo .gel.json, essa é a cara dele. Não se preocupem, tudo isso aqui vai ser bem fácil da gente conseguir criar utilizando as funções de criação de gráficos do Plotly. Mas é importante apenas entender esse dado porque nem sempre ele vem dessa cara. Mas a essência é essa, a gente precisa ter uma forma de cada uma dos elementos da lista a gente conseguir ter a geometria e saber qual que é o ID que a gente vai utilizar para casar com o data frame que a gente quer pintar. Então, tendo agora esses dois conjuntos de dados na mão, tanto o nosso arquivo .csv com os dados de Covid, quanto com os dados de gel.json, a gente pode começar a criar nosso dashboard. Eu vou começar ele da forma mais simples, eu vou colocar só o mapa ali dentro, que também seria a função mais difícil de ser criada, é a figure, o nosso gráfico mais complexo de se entender. Mas eu vou colocar aqui já os elementos mais básicos que o Dash pede para que a gente construa dashboards aqui dentro. Então, para isso, eu vou começar utilizando a função mais básica dele, que eu vou chamar aqui de app, e vai ser o dash.dash. Então, no caso, a gente tem aqui o Dash módulo instanciando a classe Dash, que aqui dentro vai conter o nosso dashboard, efetivamente. Eu vou passar aqui um parâmetro básico que ele pede, que é o name. E aqui eu vou pedir para ele utilizar uma folha de estilos externa. E aí, nesse caso, eu vou usar o nosso DBC, que é o nosso Dash Bootstrap Components, que além de alguns componentes úteis para layout, ele também tem uma parte de temas que a gente consegue estilizar o nosso projeto de uma maneira muito mais simples, porque sem isso aqui o projeto seria muito feio, por padrão o Dash não é muito bonito. E esse tema aqui, a gente pode utilizar strings que vão estar nesse link, Bootswatch,
Ou mesmo na própria biblioteca, a gente vai ter aqui na parte de documentação, tem uma aba específica falando dos temas. E aqui dentro a gente tem um link para essa página, que vai ter uma série de estilos que a gente pode utilizar no nosso projeto. Já vem aqui com algumas configurações dos botões e das fontes, um pouco mais agradável e muito mais fácil de ser feito do que se a gente tivesse que fazer isso tudo na mão. Especificar fonte, cores, etc. É um trabalho relativamente difícil. Ainda mais para quem é programador, eu acho. Então aqui eu vou utilizar o Cyborg, que é um tema escuro. É esse tema aqui. Vão ter algumas alterações no Cyborg que vão ser feitas pela folha de estilo externa que eu fiz, mas com o Cyborg o nosso resultado já seria bem bom. Então vocês nem precisam estar utilizando aquela folha de estilo externa, foi só uma folha que eu construí, dei uma pequena moldadinha para que o projeto ficasse bem bonito. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora vai ser criar a nossa figure, ou seja, ele vai conter o nosso gráfico, eu vou só ocultar essa aba aqui do canto, ele vai conter o nosso gráfico do mapa. E nesse mapa eu vou colocar dentro do dashboard, só que eu preciso ter esse cara criado no formato de uma figure, que é um elemento que vai conter nosso mapa propriamente dito. E para isso eu vou utilizar a função .choroplethMapBox. Para quem já tem uma certa experiência com Plotly, mas não conhece muito o Dash, todas as formas de criação de mapa, de gráficos seguem as mesmas, tá? Vocês criam os gráficos utilizando a figure aqui. A única diferença aqui com o Dash, a gente vai pegar esse objeto figure, e em vez de mostrar ele de qualquer forma, a gente vai especificar dentro do layout dele onde é que isso aqui vai se encaixar. E aí para isso eu utilizei essa função, choroplethMapBox, que para quem não conhece, mapas do tipo choropleth são mapas que têm as divisões especificadas coloridos, onde a gente está mostrando alguma outra informação, poderia ser qualquer informação estatística sobre algum local. Nesse caso a gente vai estar mostrando informações em relação ao Covid. E Mapbox é uma API externa que cria gráficos visualmente mais bonitos. Vocês podem entrar na documentação do choroplethMapBox, tem uma série de outras configurações que vocês podem fazer, mas eu encontrei algumas aqui bem legais para estilizar o gráfico, que ele fica num formato bem mais moderno. Então, dentro da biblioteca, a gente vai ter uma série de parâmetros que eu precisaria passar aqui dentro. O primeiro deles, eu preciso passar o data frame, que vai conter as informações que eu vou utilizar para plotar alguma coisa. Então, nesse caso, eu vou estar plotando informações dos estados. E se eu der um Shift Tab aqui, a gente tem muitas informações que a gente poderia colorir de forma diferente, criar animação, pintar, especificar o que vai aparecer quando eu colocar o cursor em cima. Uma série de coisas, tá? Isso aqui é... A própria documentação dessa biblioteca ela é bem extensa, vocês forem olhar aqui dentro vai ter muitas coisas que dão para fazer, mas eu vou passar por cima aqui das que eu acho mais importantes. A primeira delas é eu especificar o data frame que vai ter as informações que eu vou querer passar. A próxima delas, eu tenho que passar qual que nesse data frame é a coluna que vai ter a informação que vai casar com o ID, aquele ID que eu falei lá atrás do nosso GeoJSON. Então aqui nesse caso a gente tem a coluna estado. Então eu passei para ele que o locations vai ser o estado. Ele vai utilizar o estado aqui para casar com a informação do GeoJSON e quando ele casar os dois, ele vai pintar o nosso gráfico em função de alguma coluna que eu escrever aqui dentro. Então para saber com quem ele vai pintar, eu passo aqui o parâmetro color. Então o parâmetro color, eu vou passar inicialmente a coluna casos novos. Então ele vai pintar em função da quantidade de casos no estado. O próximo valor que eu teria que passar aqui seria o GeoJSON, ou seja, qual que é o arquivo GeoJSON que ele vai fazer uso. Então para isso eu vou passar aqui o Brazil States. Próximo valor, eu vou colocar uma paleta de cores que eu achei agradável aqui dentro. Então eu vou passar o Color Continuous Scale. Existem várias strings que a gente pode passar. Na dúvida vocês podem ir na própria documentação do Plotly encontrar essa informação referente à paleta de cores. Essa foi uma que eu gostei. E eu também achei que ele ficou bem agradável utilizando a opacidade 0,4. E a última informação, eu vou dizer para ele o Hoover Data, que aqui eu passo um dicionário contendo algumas colunas que eu quero que ele apresente para mim quando eu colocar o meu cursor em cima do estado. Então eu quero, por exemplo, que ele me mostre casos acumulados, e eu vou colocar isso como true. O valor aqui eu passo qual que é a coluna, e a chave desse dicionário eu passo como true ou false se eu quero ou não quero mostrar essa informação. Eu vou colocar aqui também casos novos, que eu quero que ele me mostre, se eu colocar o cursor em cima. Óbitos novos, quero saber quantas pessoas acabaram falecendo naquele dia para esse dado. E por último, eu vou passar aqui estado, eu quero que ele me mostre qual que é o estado onde eu coloquei o cursor.
E uma coisa importante que a gente tem que fazer antes de plotar isso aqui a gente vai ter uma série de informações em função de vários dias diferentes. Eu preciso escolher um dia a priori. Para começar esse nosso dado, eu vou colocar aqui dfstates, eu vou colocar um underline bem simples, e eu vou dizer que eu quero que o dfstates underline seja igual ao dfstates quando a data for igual a algum dia qualquer. Nesse caso eu vou colocar na mão mesmo o primeiro dia, mas depois a gente vai alterar isso aqui para que a gente consiga ficar selecionando que dia que eu quero que ele me mostre. E aí, aqui no final eu troquei o dfstates para o dfstates underline. Outra informação que é importante a gente colocar, eu vou dizer o center. Então nesse caso eu vou passar a latitude e a longitude de onde que eu quero que esse gráfico esteja centrado originalmente. Para isso, não é uma informação tão trivial, vocês podem ir no próprio Google Maps, escolherem um ponto no meio do Brasil e clicarem em copiar latitude e longitude e colocar os valores aqui. Eu já peguei esses valores, então eu vou dizer aqui que a latitude é menos 16,95 e a longitude é menos 47,78. Esses valores aqui eu já testei, eles ficam relativamente bem no nosso gráfico. Então a gente tem aqui o nosso gráfico. Eu vou começar a separar isso aqui. Então eu vou colocar aqui só uma separaçãozinha comentada, só para a gente poder se achar dentro do código. Eu vou colocar aqui instanciação do dash, vou copiar isso e vou separar o nosso código, vou colocar aqui construção do nosso layout. Então como é que a gente faz layout dentro do dash? A gente tem muitas formas de criar, mas originalmente a gente precisaria de alguma grande caixa que vai conter todo o nosso dashboard ali dentro, e dentro disso a gente vai formatando. A forma que eu utilizei que foi mais fácil foi utilizando o layout da biblioteca Bootstrap do Dash, que é essa que a gente já fez o import. E aí dentro dela vocês podem clicar na parte de documentação, vão ter aqui embaixo um botãozinho layout, que ele vai especificar, vai ter um tutorial explicando como é que a gente faz layout utilizando essa biblioteca aqui. Lembrando, é uma das formas possíveis, mas eu gostei bastante dessa, eu achei bem fácil. E ela usa um sistema muito semelhante ao Bootstrap, para quem já tem uma certa experiência com programação, com criação de layouts utilizando HTML, onde a gente vai utilizar uma grande caixa, que vai ser o container, e dentro dela a gente vai ter linhas e colunas. Nessas colunas eu vou especificar qual o tamanho dessa coluna, e todos esses tamanhos, eles são tamanhos que ocupariam toda a minha tela no sentido horizontal, e ele imagina sempre que a tela é dividida em 12, então eu poderia pegar frações disso, 4 de 12, 6 de 12, 12 de 12, e todos esses tamanhos especificariam o tamanho da minha coluna. Então aqui a gente tem uma série de códigos que seriam utilizados utilizando essa biblioteca e o resultado associado. Aqui, por exemplo, o pessoal conseguiu colocar um texto dentro de uma coluna que ocupa toda a largura horizontal, aqui dividido em 3, tá? Então 1 de 3 colunas. E aqui tem uma série de especificações que ao longo do processo vocês vão vendo como é que vai ser construído. Mas é bem simples. E a gente precisa de 3 funções básicas, que é o container, o row e o call. E a gente vai utilizando isso de maneira diferente para chegar num resultado final, que é esse que vocês estão vendo aqui embaixo. Então como é que a gente faz aqui dentro? Eu vou especificar o atributo layout do nosso app como sendo um dbc.container. Opa, desculpa que eu criei uma lista sem querer. Não é uma lista. Eu vou abrir esse nosso método. Aqui dentro vai estar todo o nosso layout. Então esse layout aqui ele vai começar a crescer, crescer, crescer em função da quantidade de coisas que a gente for colocar aqui dentro. Se vocês lembrarem, a gente tem aqui a princípio vocês conseguem visualizar que a gente tem 2 colunas. Porém, no dbc.container é importante que toda coluna viva dentro de uma linha. Então a gente tem que criar uma linha, que é o que a gente está vendo aqui, para depois colocar as colunas dentro. Nesse caso, como a gente vai começar com um gráfico bem simples, eu vou simplesmente colocar então dbc.row, que é a nossa linha. Eu vou abrir um colchete, isso aqui permite que eu tenha várias coisas aqui dentro. E vou colocar direto só um dbc.call. E aqui eu vou ter apenas um componente. Então eu fiz uma caixa, que eu criei uma linha, que eu criei uma coluna. Parece um pouco redundante e inútil a gente ter muita informação repetida, porque pô, só o container poderia fazer isso. Mas depois a gente vai escalando isso aqui e as coisas vão fazendo mais sentido. Uma dica importante que eu dou para vocês quando vocês forem trabalhar com projetos em Dash é que essas parênteses e colchetes pode começar a confundir um pouco, tem muito. Às vezes o projeto ele fica muito extenso, com muito colchete, parênteses, a gente se perde um pouco nisso. Então uma dica legal que eu vejo alguns projetos eles fazem é ficar separando isso em linhas diferentes, a gente poder clicar aqui, selecionar e ver com quem a gente está conversando para que a gente não se perca. Tá? Deixar tudo isso aqui numa linha só fica bem ruim. E aí dentro da nossa coluna,
eu vou usar o DCC, que é o Dash Core Components, e eu vou usar o componente Graph, que ele é o componente responsável do Dash por guardar gráficos. Eu vou definir um ID para ele aqui, que eu vou chamar de Choropleth Map, e eu vou dizer que a figure dentro dele vai ser a fig que a gente criou aqui em cima. Então isso aqui já deve ser suficiente para a gente conseguir visualizar alguma coisa. Não esperem um gráfico muito bonito, tá? E aí, para finalizar, eu viria aqui embaixo e colocaria um trecho de código que é importante para que o Dash consiga executar esse nosso projeto. Então aqui eu vou colocar isso. Então if name igual a main. E eu vou dar app.runServer debug igual a true. Então vou salvar, vou abrir um terminal. Vocês podem fazer de várias formas diferentes. Eu uso aqui do Visual Studio Code, que ele já abre no local onde eu estou. E vou digitar Python 3 dashboard.py e vou executar. Eu já tenho um projeto rodando, tá? E aqui eu não tive nenhum problema, ele executou meu projeto, ele está dizendo que o projeto está rodando nesse IP. Então eu poderia copiar esse IP, entrar no meu navegador aqui, visualizar a cara desse gráfico que a gente criou. Aqui ele retornou um errinho dizendo que ele não encontrou nenhum estilo para o nosso Mapbox. Então eu preciso fazer isso antes de conseguir visualizar alguma coisa. Como é que a gente faz isso? Eu preciso vir aqui na figure e utilizar o método update _layout. E eu vou dizer para ele qual o estilo do Mapbox que eu quero para esse meu gráfico. Então, depois eu vou começar a preencher esse update layout com mais informações, mas para começar aqui eu vou colocar Mapbox Style como sendo igual a carto-dark matter, que é o estilo que eu escolhi. Na documentação do Plotly vocês vão ter muitos outros estilos. E aí vocês podem salvar o arquivo, não precisa pausar o processo que está rodando ali, simplesmente atualizar a página, que se o processo não deu problema aqui, ele vai entender esse arquivo que vocês salvaram e vai renderizar novamente. E aí tá aí, a gente tem o nosso gráfico aqui, está até um pouco desconfigurado, a gente está com uma imagem branca aqui no fundo, o gráfico está centralizado, deu um zoom bem grande numa parte aqui de Goiás, mas a gente já tem um gráfico que é o início, eu diria, do nosso projeto, para chegar nesse resultado final aqui. Mas o gráfico está aqui, eu posso garantir para vocês que essa aqui é a parte mais difícil do projeto, até entender esse processo, como construir o gráfico, como trabalhar com dados.gel.json, mas daqui para frente vai ser bem simples. Então, uma vez que a gente tem o nosso projeto, a gente pode começar agora a refinar um pouquinho ele, porque está bem distante do que a gente efetivamente quer, mas a gente já tem o nosso principal gráfico, que é o mapa, só que está bem desconfigurado, que a gente tem essa caixa branca estranha aqui no canto. Enfim, faltam muitas coisas que a gente tem que criar, os botõezinhos, a evolução, os drop-downs. Então, para isso eu vou alterar aqui, passar alguns parâmetros para o update layout, para deixar um pouco melhor. Eu vou começar alterando aqui o paper BG color, como sendo igual à cor que eu vou utilizar no projeto, que é o 24, 24, 24. Vão ter muitas coisas com essa cor que eu acabei escolhendo essa paleta. Eu vou passar aqui o parâmetro AutoSize, que eu quero que o nosso gráfico ele preencha automaticamente o tamanho necessário que a caixa superior a ele, a caixa na qual ele contém, dê para ele. Então, se a caixa tiver um tamanho grande, ele vai se adequar ao tamanho da caixa. Vamos passar aqui uma margem para ele. Então, a margem eu vou passar, existem muitas formas de passar a margem. Eu vou utilizar o objeto margem do nosso Go, que é o Graphic Objects do Dash. E eu vou dizer que a margem vai ser igual a left 0, right 0, top 0 e bottom 0. Então não quero margem em relação a isso. E por último, eu vou dizer que eu quero o show legend igual a false. Uma dica importante que eu dou é assim, tentem não salvar o arquivo enquanto vocês verem alguma marcação de erro como que estava aqui. Porque se vocês salvarem com o Python encontrando algum erro, esse projeto que está aqui embaixo executando, ele de tempo em tempo checa esse arquivo. E se ele encontrar algum problema, o projeto crasha, dá um problema. Então eu só vou salvar quando não tiver mais erro. E eu posso simplesmente vir aqui, dar um F5 ou esperar o refresh automático dele, que ele dá de 5 em 5 segundos, se eu não me engano. Aqui vai demorar um pouquinho, porque o processo de construção desse gráfico ele é um pouco lento. E o nosso gráfico agora já está um pouquinho melhor, visualmente falando. Está com problema de zoom ainda, está dando um zoom muito grande. E para isso eu posso corrigir passando um parâmetro zoom aqui dentro, que no caso eu encontrei o número 4 como sendo um zoom legal. Ele vai dar um zoom bom no Brasil. Então, temos o gráfico, pelo menos ele já está bom, não está ainda, claro, da forma como esse aqui. A gente precisa colocar ele numa coluna que preenche o espaço por completo. Eu vou começar agora criando esse outro gráfico aqui, que é um gráfico que ele mostra todas as informações aqui para o Brasil ao longo do período. A gente pode selecionar as informações também. Eu posso também selecionar ali em cima se eu quero que tipo de informação eu quero ver. E aqui a gente tem um zoom desses dados. Esse é um gráfico de barras, se vocês perceberem. Mas se vocês trocarem a informação aqui para, por exemplo, casos acumulados,
Aqui eu tive um probleminha que o meu server caiu, preciso reiniciar ele. Mas se vocês trocarem, vocês vão ter um gráfico de linhas aqui que funciona normal também. Então para isso, eu vou vir aqui e vou criar o nosso segundo gráfico. Eu vou criar aqui, vou chamar de Fig2, e dessa forma, o gráfico de linhas, eu vou criar utilizando uma figure. Eu vou criar uma figure vazio. Isso aqui é uma outra forma de criar um gráfico no Plotly. A gente poderia criar com o go.figure, ou a gente poderia criar da mesma forma que a gente fez aqui em cima com a biblioteca px, que no caso seria o px.line, mas eu preferi fazer com a figure só para mostrar para vocês formas diferentes de ter o mesmo resultado. Quando a gente cria uma figure, eu preciso acessar o método addTrace. Eu quero adicionar algum conjunto de dados para ela. E para isso eu vou adicionar o go.scatter, ou .scatter, que seriam gráficos de pontos que para o Plotly também são os nossos gráficos de linha. Eu viria aqui, passaria aqui no meu X, teria que pegar a informação do estado, né? Só que antes de fazer isso, eu vou só criar uma última informação aqui, que eu vou chamar de dfdata, e eu vou escolher algum estado qualquer para que a gente consiga fazer o nosso plot. Então eu peguei algum estado qualquer aqui, eu não peguei o status com underline, porque eu não quero uma seleção em um ponto específico, eu quero fazer um gráfico que tenha vários dias e informação de algum estado. Então eu vou tirar esse underline aqui, e eu vou escolher aqui, por exemplo, vamos botar estado, vamos pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, isso aqui em maiúsculo. Então eu peguei aqui o dfdata, e essa informação aqui, eu vou vir no meu datascatter aqui embaixo, e eu vou passar ele como sendo o meu eixo X como sendo a coluna data, ou seja, eu quero ver os dias, e o meu eixo Y eu vou passar uma coluna qualquer. Depois eu vou alterar isso aqui, tá? Então eu vou começar com casos acumulado. Aqui é assim mesmo, tá? É casos acumulado, sem o S no final. E para isso no final eu vou dar aqui um ponto update layout, desculpa. E eu vou passar algumas informações para tornar esse gráfico um pouco melhor. Então eu vou copiar o paper background aqui de cima. Vou passar uma outra informação que é o plot bg color. Vamos colocar a mesma cor de final. Isso aqui vai permitir que tanto os fundos do meu gráfico fiquem nesse cinza, que é a paleta de cores que eu escolhi. Eu vou passar também um outsize como sendo igual a true. E para finalizar eu vou passar um margin. E em vez de utilizar o go.margin, eu vou usar uma outra forma que eu passo um dicionário aqui dentro. Que eu vou passar agora dessa vez que eu quero que as margens não fiquem coladas às bordas. Eu quero uma pequena margem dentro dele. Então eu vou passar o left 10, right 10, top 10 e bottom 10. Então temos aqui o nosso segundo gráfico criado. Eu vou colocar ele em algum outro local aqui dentro. Vamos colocar uma segunda coluna. Eu já tenho aqui a nossa linha, a nossa row. Eu copiei essa coluna de baixo, então eu vou ter duas colunas. Da mesma forma como o nosso projeto tem, duas colunas, e aqui dentro eu vou colocar a minha figure 2. E eu vou chamar esse gráfico aqui de line graph. Então eu vou salvar, vou vir aqui, vou ver o resultado. Vou dar um F5. Aqui o nosso projeto caiu, que eu acho que eu devo ter salvo ele com erro no código. Aqui está executando, eu vou dar um F5 na página. E aqui a gente colocou o nosso gráfico. Ele está meio feio ainda, está um pouco diferente do que está aqui, mas a gente já conseguiu colocar lado a lado o nosso gráfico do Brasil com um gráfico de informações de casos acumulados no estado do Rio de Janeiro ao longo do tempo. Um detalhe que eu esqueci de colocar aqui é a gente atualizar o layout para ele ficar semelhante ao layout que está no projeto. Então eu vou colocar o layout como sendo um dicionário e eu vou dizer que o template vai ser igual a plotly _ dark. Se eu salvo o projeto e venho aqui e atualizo, a gente tem agora um gráfico no mesmo formato, na mesma cara, está bem bonito até, se a gente comparar com o gráfico que a gente tem aqui na esquerda. Então agora tendo feito os dois gráficos, a gente pode começar a trabalhar nos elementos externos que vão utilizar para controlar os valores que estão aqui. Então a gente tem duas colunas, como eu havia comentado. Nesse primeiro momento eu vou começar a trabalhar na coluna da esquerda, vou começar aos poucos a adicionar valores ali, para adicionar os elementos que a gente precisa, para que a gente consiga um resultado semelhante a esse, com o nosso gráfico aqui, estando aqui embaixo. Então vou voltar para o nosso trecho de código agora. Lembre que a gente tinha criado aqui um container contendo duas linhas, quer dizer, uma linha contendo duas colunas. Então é nessa coluna que a gente vai começar a trabalhar. Então vou começar com o elemento de cima, onde eu vou querer colocar um valor. E se vocês perceberem aqui, a gente tem uma diferença de cores, porque isso aqui foi feito colocando uma div do HTML, que é basicamente uma caixa com alguns elementos desses, que permite que a gente configure o background desse canto aqui de maneira diferente. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, vou acessar
html.div, que esse HTML é o dash HTML Components e contém quase todos os componentes que o HTML tem. Aqui dentro eu vou abrir uma lista, que eu vou colocar os elementos que eu vou utilizar. Primeiro deles eu vou colocar um image, ou seja, html.image, que vai ser o logo do nosso projeto, da Zimove aqui. Eu vou colocar um ID igual a logo, caso eu precise manipular isso aqui no futuro. Esse ID é muito importante no Dash para as funções de manipulação futura conseguirem editar os valores dos elementos especificamente. Então é importante que cada elemento que a gente tem algum interesse no futuro de modificar, a gente está definindo o ID aqui. Eu vou passar o source dele, ou seja, qual a localização dele. E para isso eu vou utilizar uma função do próprio app, que é o chamado getAssetURL. Ou seja, nessa função eu vou passar qual que é o URL dentro da pasta assets que está acompanhando o nosso projeto. Ele automaticamente vai entender essa pasta e vai pegar os arquivos de dentro. Então o que eu quero pegar aqui? Eu quero pegar o logo da arc.png, que é o logo do meu projeto. E eu vou passar aqui uma altura de 50. Então esse foi o primeiro elemento. O segundo elemento, opa, eu já tenho que fechar a lista aqui para não ficar com problema. E essa chave aqui pertence à nossa linha. Aliás, minto, agora está correto, porque antes a chave não pertencia à linha. Agora o segundo elemento, eu vou colocar aqui html.h5, que no caso seria um heading, ou seja, um cabeçalho do tamanho 5. Esses tamanhos eles variam de 1 a 6, quanto maior o número, menor o tamanho. Então nesse caso eu peguei um tamanho relativamente pequeno para que a gente consiga fazer esse texto aqui escrito evolução da Covid. E aí para isso eu vou simplesmente passar aqui evolução Covid-19. Próximo elemento, eu vou utilizar um dbc.button, que é esse botãozinho que a gente está vendo aqui, e esse botão ele vai ter o seu valor inteiro alterado em função do que a gente estiver clicando aqui dentro, mas essa funcionalidade a gente vai fazer no futuro. Então nesse button eu vou escrever originalmente Brasil, tudo em maiúsculo, ou seja, eu estou verificando os dados do Brasil como um todo. Vou passar uma cor, e eu vou passar aqui a cor Primary, que se vocês virem lá na documentação do DBC, a gente possui uma série de cores possíveis, Help, Danger, Light. Todas essas cores aqui são de acordo com o tema, a gente pode ter alguns valores vermelhos, outros roxo. Nesse caso aqui eu estou fazendo esse azul. E uma parte interessante é que se a gente trocar lá em cima o nosso tema, esse Color Primary vai ser alterado de acordo com o tema. Então a gente não precisa no futuro, a gente pode testar, criar todo um projeto utilizando essa colorografia aqui e no futuro só ficar trocando em função do parâmetro tema lá em cima. Aqui eu vou passar agora o próximo parâmetro ID, que é necessário novamente para que a gente consiga alterar esse valor quando a gente for fazer as funções de alteração lá para frente. Então eu vou passar um Location Button, que vai ser o nome dele, e eu vou passar mais um parâmetro que é o Size. Eu quero que ele seja um botão relativamente grande. Então nossa div está feita. Depois do colchete que fecha os elementos que contém a div, eu vou dar um vírgula e eu vou passar um parâmetro style, que eu quero customizar essa div. Antes de passar, eu vou só deixar ele com chaves aqui e eu quero mostrar para vocês o resultado do que a gente fez aqui por enquanto. Então nosso gráfico está atualizando aqui. Da mesma forma como a gente tinha criado anteriormente, a gente tem o valor aqui dentro. Ele não está bem adequado ainda, porque eles não estão um embaixo do outro, como deveria ser. Eu vou deixar o style por enquanto vazio, para que a gente possa estilizar isso aqui no futuro, quando surgir necessidade. Mas por enquanto a gente já tem um resultado semelhante ao que a gente gostaria de ter aqui. Apenas um detalhe que eu acabei esquecendo, eu coloquei a div dentro da minha linha, mas ela deveria estar dentro da coluna aqui, porque são duas colunas, né? Eu vou só reorganizar isso aqui. Eu vou dar um tab para que a gente consiga simplesmente visualizar melhor. No caso, quando a gente está construindo uma linha de código, o Python não necessita que a gente cuide da indentação como a gente normalmente tem que cuidar nas funções, porque tudo isso aqui faz parte de uma mesma função. Então é importante que a gente use o tab apenas para organização aqui dentro, que não é necessário. Então aqui agora a gente tem a nossa div embaixo do graph. Então se eu salvar e voltar para o nosso gráfico, a gente vai ver o nosso gráfico agora embaixo do nosso elemento. Então por enquanto é isso, agora eu vou colocar uma caixinha de texto. Eu vou colocar aqui uma caixinha de texto que vai conter esse textinho que a gente colocou aqui, informe a data na qual deseja obter informações. E vai ser dentro da coluna, embaixo da div. Eu vou utilizar o html.p, vou passar essa string
que é a que a gente havia colocado. E eu vou passar mais um parâmetro, que é o parâmetro style, da mesma forma como tem a div aqui, só que eu deixei a div em vazio, porque eu vou preencher isso aqui quando fizer sentido. Eu vou estilizar isso aqui, vou colocar um margin top como sendo igual a 40 pixels. Então isso aqui vai dar um certo distanciamento entre esse elemento que eu vou criar e a div de cima. Uma pequena ressalva que eu gostaria de fazer, caso vocês não saibam a diferença entre margem e padding, padding com P, assim, e eu vou utilizar mais o padding daqui a pouquinho, mas o margem ele vai especificar qual que é a distância do meu elemento para um próximo elemento. O padding ele vai especificar qual que é a distância da borda do meu elemento, da extremidade dele, para os elementos que estão dentro dele. Então, no caso de uma div, se eu quisesse fazer a div se afastar de coisas ao redor, eu modificaria a margem. Se eu quero fazer com que os elementos dele, internamente dele, estejam distantes da borda da div, eu altero o padding. Nesse caso, eu coloquei um efeito aqui de margem 40 para que a gente tenha um distanciamento das bordas. E aqui embaixo agora, eu vou criar uma outra div, onde eu vou colocar a nossa caixa de seleção de datas. Então, vou abrir aqui um html.div, vou abrir o nosso colchete, vou dar uma vírgula aqui no final, porque é um elemento à parte, e vou preencher isso aqui com DCC. Aliás, antes de preencher ela, eu só vou colocar alguns valores a mais, que eu vou colocar aqui o ID dela como sendo div test. Então, só para a gente poder acessar novamente no futuro. E aqui embaixo eu vou botar date picker single. Ou seja, esse date picker single vai ser o objeto do Dash Core Components que vai permitir eu escolher uma data por vez. E esse cara daqui vai ter muitos parâmetros, tá? O primeiro deles eu vou colocar um ID, ele vai ser o nosso date picker. Vou botar uma vírgula. Tem um parâmetro que é o min date allowed, que seja qual que é a menor data que eu quero permitir que eu acesse. Nesse caso, eu vou pegar o DF Brasil, vou só executar esse data frame para ver o valor aqui na esquerda. Tá? E eu vou pegar no DF Brasil a data e eu vou pegar o menor valor disponível aqui dentro. Então, se eu for ver aqui embaixo, a gente tem o mínimo valor como sendo 25 de fevereiro de 2020. Esse vai ser o nosso menor valor possível. Ele está reclamando aqui um errinho. Deixa eu só ver se eu consigo entender o que que é. Eu acho que eu preciso salvar para que ele deixe eu executar isso. Ah, desculpa, eu preciso especificar o parâmetro children aqui. Agora vai. Como eu salvei o código com um problema, ele acabou crashando o meu servidor. Então eu vou reiniciar ele aqui, mas eu posso seguir programando enquanto ele liga. O próximo parâmetro que eu preciso passar é o max date allowed. Então, a mesma lógica que eu utilizei aqui em cima, eu vou utilizar aqui. Só que dessa vez eu vou dizer que a data máxima vai ser a maior data possível, que nesse caso é 13 de maio de 2021. A próxima informação eu vou colocar date, ou seja, qual que é a data que eu quero selecionar. No caso eu vou pegar o maior dia, originalmente. Eu posso colocar um display format, ou seja, qual que é o formato que eu quero que essa informação apareça. Então vamos colocar aqui mês, dia, year. E aí por último eu vou dar uma estilizada nele. Então vamos colocar um style, eu quero que a minha borda seja 0 pixels, solid black. Então eu vou salvar isso aqui e vou ver o resultado aqui no canto. Então a gente tem aqui agora o nosso leitor de datas. E o último parâmetro que eu percebi que faltou a gente colocar é o initial visible month. Então eu coloquei só o menor dado possível, que ele já vai compreender automaticamente qual mês, o mínimo mês possível para ele colocar. Ele permite que a gente selecione lá. E a partir disso aqui o nosso seletor de dados funciona perfeitamente. Então a gente já tem nossa primeira parte aqui, a gente já vai ter nosso texto escrito aqui em cima, com separação entre os dois. A gente tem um pouco dessa diferença, aqui a gente está com os dados na esquerda, e aqui os dados estão todos centralizados, nós vamos arrumar isso aqui no futuro. E agora vamos trabalhar na parte de criação desses cartões aqui, que aqui tem bastante informação. E como é que a gente faz isso? Dentro do DBC, que é essa biblioteca que a gente está utilizando de criação de colunas e container, ele também tem uma série de outros componentes que a gente pode utilizar. Aqui eu vou utilizar o card. Então o card ele vai criar uma caixinha visualmente bem agradável, com várias cores possíveis de serem editadas, e vai permitir que a gente coloque essa informação aqui dentro de uma forma agradável. Então para isso eu vou abaixo dessa minha div, entre a div e o meu gráfico aqui. Se vocês perceberem aqui, a gente tem um cartão aqui, outro aqui, outro aqui. Os três eles estão dispostos em 3 colunas e estão dispostos ao longo de uma linha inteira.
Então eu vou precisar criar uma linha com 3 colunas. Então, para isso, de novo fazer o que a gente já fez anteriormente, eu vou colocar o dbc row, vou dar uma vírgula nesse cara, dentro dele eu vou colocar um dbc call, com vírgula, e vou copiar isso aqui 3 vezes. Aliás, eu não vou copiar agora, eu vou copiar depois. Eu vou primeiro criar um cartão, depois eu vou simplesmente copiar tudo que eu fiz nele e replicar para depois. Como é que eu começo? Agora eu vou começar com dbc card, vou abrir novamente um colchete. Esse nosso dbc card ele vai precisar de um dbc card body, então precisa de um corpo, e nesse corpo eu vou começar a preencher com os valores que eu quis. Então recapitulando, criei uma linha, criei uma coluna, que agora essa coluna está preenchendo todos os valores, eu criei um cartão e coloquei um body dentro dele. Se vocês pesquisarem na documentação dessa biblioteca, vocês vão ver que existem outras possibilidades. A gente pode colocar um title, pode colocar outras coisas que funcionam muito bem dentro do cartão, mas aqui a gente já tem um cartão visualmente agradável. E nesse body aqui eu vou começar a preencher com informações. A primeira informação que eu preciso colocar é casos recuperados. Então, para esses textos aqui, tanto esse quanto esse, e esses de cima aqui, eu vou utilizar o html.span. Opa, estou com um pequeno lag no computador. html.span, que vai permitir que a gente coloque um texto. Vamos colocar aqui casos recuperados. E é isso. Simples assim. A gente não vai querer alterar isso aqui, não vou nem colocar um ID. E eu vou colocar um span também para os em acompanhamento. E entre eles, eu vou ter que colocar algum valor aqui que permite que eu edite no futuro a quantidade de casos recuperados. E aí, para isso, eu vou fazer uso dos Hs, dos headings que eu já utilizei antes. Nesse caso, eu vou utilizar o H3, para ter um valor, uma representação visualmente maior. No H3, eu vou preencher com essa informação no futuro. Eu só vou estilizar isso aqui com alguma cor. Então, eu já selecionei algumas cores que eu achei que ficou agradável no meu projeto. Então, para isso, eu vou utilizar o parâmetro style. A gente passa um dicionário para ele com o código CSS aqui dentro. Então, aqui eu vou passar um color, vou passar a hashtag com o código hexadecimal da cor que eu quis. Então, é ADF C92. E vou passar um ID para isso, que no futuro eu vou, fora do style, né? Eu passo um ID para que eu possa editar esse valor aqui no futuro com algumas outras funções. Essa parte aqui é bem importante, porque esse valor ele tem que trocar em função do que eu selecionar. Então aqui eu vou colocar casos recuperados text, e aqui embaixo eu vou colocar agora um H5, eu não quero dar tanta ênfase, que eu vou colocar os em acompanhamento embaixo. A cor eu vou deixar sem cor nenhuma, então vai ficar branco, e eu vou colocar em acompanhamento. E no final, o meu card, eu vou estilizar o meu card. Então eu vou vir aqui, eu vou passar um color, e aí nesse color, seguindo a mesma lógica do primary e das outras cores, existem uma série de códigos que vocês podem ver na documentação. Eu utilizei a cor light, que eu achei que ficou agradável aqui. Eu vou passar um outline igual a true, ou seja, o nosso cartão ele vai ficar de uma forma sobreposta, sem o chanfro normalmente que ele teria. E aqui eu vou passar um style que eu vou copiar do código que eu já escrevi anteriormente, com algumas especificações apenas de sombreamento, que eu fiquei testando várias coisas e acho que não faz muito sentido eu ficar passando para vocês, porque é mero detalhe, é só uma frescurinha que eu fiz. E por último, eu vou encontrar a minha coluna aqui e eu vou passar na minha coluna um MD igual a 12. O que é esse MD? Se vocês lembrarem lá onde eu expliquei anteriormente, esse MD ele nos diz qual o tamanho, a largura que a minha coluna vai ocupar do espaço disponível para ela. Então esse MD, essa largura total, eles fizeram um esquema no Bootstrap que varia de 1 a 12. Na verdade a largura máxima seria 12. Então aqui eu digo quantas dessas partes, dessas 12 partes, eu quero que essa minha coluna ocupe do espaço disponível para ela. Então, recapitulando tudo o que eu falei, a nossa linha ela vai ter esse espaço aqui no futuro. Nesse espaço aqui, imagine que haja 12 divisões aqui dentro. Eu digo para ela, quanto que eu quero que ele ocupe? Se eu colocar 12, ele vai ocupar todo o espaço disponível. Se eu colocar 4, ele vai colocar 1/3 desse espaço. Nesse caso aqui eu comecei colocando 12 porque eu quero mostrar para vocês como é que ele fica no resultado. Depois, quando eu colocar mais 3 colunas, eu vou alterar esse valor aqui para 4 para que cada uma delas ocupe 1/3 do espaço. Então eu vou salvar esse meu cartão, eu vou atualizar. E se vocês verem aqui, a gente tem um cartão, ele não está muito visível ainda por conta dele estar muito próximo ao gráfico.
A gente tem o H13 e o H5, eu não coloquei valores dentro, eu vou colocar isso aqui no futuro de maneira programática, mas aí já existe um cartão aqui ocupando esse espaço, que é semelhante ao que vai acontecer aqui. Então eu vou programaticamente preencher esse valor aqui. Eu já coloquei a cor nele, mas não tem nada escrito, então não vai fazer diferença pra gente agora. Então tá aí o cartão, não deu erro. O que eu vou fazer agora? Se vocês lembrarem, a gente criou uma linha que vão ter 3 colunas, eu vou replicar isso aqui mais 2 vezes, vou alterar o MD para 4, então eu usei o Ctrl D aqui do Visual Studio Code para procurar todas as vezes que apareciam 12, e eu vou alterar só os valores que são importantes aqui, então os IDs são importantes, e os textos. Então vamos começar com os textos. Primeiro texto que eu vou alterar aqui, casos recuperados. O segundo cartão vai ser escrito casos confirmados totais. A cor agora, eu escolhi um outro tom, escolhi 389. FD6. Casos confirmados text. Aqui embaixo eu tenho novos casos na data. O ID do valor aqui embaixo é novos casos. Text. Os valores se mantêm igual. E nosso último cartão, ele diz menção aos óbitos. Óbitos confirmados, cor DF2935. Aqui a gente tem óbitos texts. Óbitos texts. Em acompanhamento, óbitos na data. Óbitos na data texts. Então aí temos os 3 cartões agora eu vou subir novamente o projeto, ele deu um probleminha ali, porque quando eu tinha copiado os cartões, ele acabou tendo um problema de localização deles, mas eu já troquei os IDs para que hajam IDs únicos. Então tá aí, agora a gente tem os cartões aqui, eles não estão visualmente muito bons, ainda estão até desregulados, nós vamos regular isso aqui no futuro, mas eles estão prontos para receberem dados, porque a gente já criou os placeholders aqui, que vão receber as informações atualizadas com as cores adequadas. Então, tendo os cartões aqui, agora a gente vai preencher, vai colocar as informações, esse seletor de tipos aqui embaixo. Então, para isso eu vou vir aqui, vou criar uma div para colocar todas essas informações juntas. Poderia ser um container também. Vou passar o nosso gráfico para dentro da div e vou colocar outras 2 coisas. Primeiro delas, eu vou copiar lá em cima. Eu vou só ocultar essa linha agora, vou reduzir aqui porque ela está feita, a gente não precisa mais ficar se preocupando com ela. Eu vou vir aqui e vou copiar esse P. E dentro do P, eu vou colocar agora outra informação que a gente tem, que é selecione o tipo de dado que deseja visualizar. E eu vou colocar uma margem top de 25. E agora eu vou fazer o nosso drop-down, que é esse componente que permite que a gente selecione os valores. E aí para isso eu vou inicializar ele, mas eu vou ter que voltar lá em cima no nosso código para preencher algumas informações que eu quero que apareçam aqui. Então eu vou usar aqui DCC dropdown, vou abrir e vou colocar um ID, que vai ser muito importante para que a gente consiga entender que valor está selecionado aqui dentro. Então location dropdown vai ser o nosso ID. Eu vou dar um Enter aqui e vou começar a colocar os outros parâmetros desse dropdown aqui embaixo. Antes de fazer isso, eu vou precisar subir os nossos dados e entender que valores que a gente quer que apareçam ali. E aí se a gente vir no nosso dado original e pegar e perguntar quais são as colunas que a gente tem aqui dentro, eu executei aqui um data frame que não tinha sido executado. A gente tem algumas colunas, então casos acumulados, casos novos, óbito acumulados, óbito novos, recuperado novos e acompanhamento novos. Então, existem muitos deles que a gente poderia selecionar e visualizar. Eu escolhi alguns aqui, então eu vou só copiar um dicionário onde as chaves desses dicionários vão ser os valores que eu gostaria que aparecessem, porque eu gostaria que pudessem ser selecionados, e aqui vai ser a label que eu quero que apareça para o usuário, ou seja, o usuário vai escolher um dentre esses aqui da direita, ou este, ou este, ou esse, ou esse, e o valor por trás vai ser esse valor aqui que vai casar, esse valor aqui, que vai casar com a coluna do data frame. Então assim o Python vai conseguir entender qual coluna mostrar para que o gráfico seja feito de maneira adequada. Então para isso eu criei esse dicionário aqui que eu vou utilizar. Eu vou executar ele aqui para a gente poder lembrar nele. E eu vou voltar aqui embaixo e vou utilizar ele na seleção drop-down. Então vamos colocar aqui options, que
que vai ser o parâmetro que eu vou permitir escolher isso, e eu vou colocar. Vai ser uma lista de dicionários, onde cada dicionário vai ser um par label, eu vou dizer qual é a label, nesse caso eu vou colocar J, vírgula, o valor associado, então qual que é a label e o valor que são correspondentes em cada uma da seleção, aqui eu vou colocar I, para cada I e J em selectColumns.items. Então aqui eu estou fazendo uma criação de uma lista de dicionários em uma só linha, onde o Python vai iterar por todos esses valores aqui, de itens desse nosso data frame, então casos acumulados e casos acumulados, e vai associar aqui a label J, ou seja, o valor na direita, e o value associado a ele como o valor da esquerda. Então isso aqui retorna essa lista de dicionários que permite que ele preencha esse drop-down que a gente criou. Próximo parâmetro vai ser qual que é o valor original que ele vai começar, então eu quero que ele comece já selecionando com casos novos. E eu vou só dar uma estilizada, eu vou colocar um style e eu vou dar uma pequena margem top, um pequeno distanciamento dessa caixinha de cima aqui. Eu passei como 10 pixels. E aí está feito. Todos esses foram os principais elementos da coluna da direita. O princípio agora é para estar funcionando, eu espero que isso funcione adequadamente, todos os valores aqui deveriam estar ok. Eu vou fazer mais duas coisas antes da gente passar para a coluna da direita. Eu vou organizar agora e resolver aqueles distanciamentos da direita e deixar os tamanhos adequados. Então nosso código já está bem fácil de se perder aqui por conta desse excesso de parênteses e colchetes. Eu só vou ocultar aqui os valores para deixar as coisas um pouco mais visíveis. Então reparem, a gente tem uma linha do projeto como um todo com duas colunas. Essa primeira coluna a gente acabou de criar. No fim dessa coluna, se vocês lembrarem o parâmetro MD, eu vou especificar quantas colunas eu quero quantas partes de 12 eu quero que ele ocupe nesse nosso espaço aqui. Se vocês reparem, ele ainda está meio espremido no canto, a gente já vai resolver isso, espremido no meio, aliás. Mas eu quero deixar claro que essa coluna da esquerda, eu quero que ela tenha 5 dessas 12 partes, e eu vou passar aqui só um pequeno estilo para ela. Vou passar um dicionário contendo paging, então eu quero que as coisas estejam distantes 25 pixels da borda dessa nossa coluna e que o background color seja nossa cor 24, 24, 24. Vou pegar essa segunda coluna da direita agora, vou passar um MD igual a 7, MD igual a 7. Vou vir aqui nessa linha e vou passar o parâmetro noGutters. O que é esse parâmetro noGutters? Esse espaçamento que estava sendo feito ali fora, ele é feito por esse parâmetro gutters. E aí, para finalizar, eu vou pegar o nosso fluid, nosso container aqui, vou passar o parâmetro fluid igual a true. Ao atualizar agora, o nosso projeto está quase com a cara que a gente quer. As coisas que faltam aqui, a gente ter os valores preenchidos aqui dentro, a gente já consegue fazer as seleções aqui, as datas também, só que o nosso mapa não está ocupando todo o espaço vertical que a gente gostaria que ocupasse. Então, para isso, eu vou vir aqui agora na segunda coluna do projeto e vou trabalhar um pouquinho com ela. Então, o que eu vou fazer? Quando a gente começar a selecionar valores aqui no futuro, vocês vão perceber que esse gráfico aqui ele atualiza de uma forma um pouco lenta. Isso faz parte inerente dessa função, ela não é tão rápida quanto outras funções de visualização de mapas do Plotly. E aí, para isso, seria interessante que toda vez que ela estivesse carregando, ele ficasse claro para a gente que está havendo um loading dos dados. Da mesma forma como há nesse cara daqui, quando eu venho aqui e troco, ele roda esse loading aqui. Para fazer isso, eu preciso colocar o nosso mapa dentro de um componente que entenda quando está havendo algum carregamento. Para isso, eu vou vir dentro da coluna e vou usar o comando dcc.loading. E aí, nesse cara, eu vou passar um ID, que eu vou chamar de loading1. Vou passar um type, que eu vou chamar de default. Existem outros tipos possíveis de carregamento, inclusive eu poderia fazer um carregamento que apareceria na tela inteira como se ela estivesse carregando, mas eu particularmente gostei que ele ficou só especificando que aquele elemento ainda está sendo carregado, os outros já estão disponíveis. E aqui, uma parte importante do loading é a gente dizer que o children dele, dentro dele, eu quero colocar este nosso gráfico. Então, o gráfico vai viver agora dentro do DCC loading. Eu vou só dar um espaçamento aqui para poder editar esse cara com calma. E agora eu vou fazer a última importante edição gráfica que a gente vai ter, que eu vou passar aqui o nosso style como sendo high, como sendo sem VH, ou seja, eu quero que ele ocupe 100% do viewport
no sentido horizontal, no sentido vertical, aliás, no height, aqui na altura dele. Então ele vai ocupar 100% do espaço disponível para ele. Eu poderia fazer de forma diferente, eu poderia colocar quantos pixels eu quero que ele tenha de altura. Mas dessa forma aqui, se eu tiver usando monitores diferentes, ele vai compreender e vai se adaptar de maneira diferente. E aí, por último, eu quero que ele tenha uma margem right, à direita, de uns 10 pixels, apenas por uma questão mais visual. E aí eu vou salvar e vou atualizar pela última vez. E o nosso projeto agora já está com uma cara muito próxima ao resultado final que a gente gostaria de ter aqui ao lado. Então agora que o layout do dashboard está pronto, eu quero começar a colocar as funções que vão fazer ele funcionar efetivamente de maneira iterativa. Então o que eu quero que aconteça nesse dashboard? Se eu selecionar algum estado, eu quero que ele filtre os dados e me apresente aqui informações para esse estado nesta data. Se eu clicar nesse botão, eu quero que ele retorne, independente de qualquer estado que ele esteja, para o Brasil, para eu voltar a ver as informações do Brasil. Eu também quero que, ao fazer uma seleção de datas aqui, o mapa se atualize e mostre como é que estava a situação por estado naquela data, e os valores aqui também se alterem para aquela data. E eu gostaria que, se eu trocasse aqui casos por dia e óbitos totais, esse gráfico aqui também trocasse. E tem mais um detalhe. Quando a gente olha casos acumulados, faz sentido a gente ver dessa forma, para a gente ter uma ideia de quando esses valores passaram de determinado patamar. Pô, eles chegaram aqui no Brasil em 500 mil no dia 22 de janeiro de 2021. Porém, tem algumas informações, como por exemplo, são casos por dia ou óbitos por dia, que faz mais sentido, em vez da gente ver um gráfico de linhas, a gente vê um gráfico de barra. Então, eu também quero que, dependendo de qual valor eu selecione aqui, ele me mostre um gráfico de barras ou um gráfico de linhas. Então, totalizando, são 3 funções que levam diferentes inputs. Então, a primeira função que eu vou criar vai ser uma função que, ao selecionar a data aqui, altera os valores aqui e já começa a preencher nossos cards. Como é que a interatividade funciona no Dash? Eu preciso criar funções que vão receber os parâmetros dos componentes do Dash e vão retornar outros valores que vão ser encaixados em alguns atributos de outros componentes. Então vamos começar aqui a criar uma função que eu vou chamar de displayStatus. Eu não vou passar nenhum parâmetro para ela e vou colocar aqui um pass, só para criar ela vazia. No Dash, a gente vai utilizar decoradores. Então a gente vai usar um arroba e vai usar um decorador especial do Dash, que é o chamado app.callback. Então app.callback, ele tem uma estrutura que ele pede 2 parâmetros. O primeiro parâmetro dele, ele vai ser qual os outputs dessa função. Então eu posso passar aqui uma lista com os outputs e depois eu passo os inputs dessa função. E aí aqui dentro eu vou utilizar o input e o output que eu puxei lá em cima, na primeira aula. Com esse callback aqui, o Dash vai conseguir fazer vai entender que essa função aqui ela serve para poder modificar as funções de acordo com o que tem aqui em cima. Então vamos começar aqui especificando quais vão ser os outputs. Tá? E só para lembrar, aliás, vamos começar pelos inputs, que eu acho que é mais instrutivo. Então, o que eu quero que aconteça? Se eu selecionar uma nova data aqui, eu quero que o Dash ele chame essa função. Então, para isso, eu vou colocar aqui o primeiro input, vai ser, e aqui o primeiro passo o ID, então no caso é o DatePicker, que é o ID do nosso vetor de dados, e eu quero que ele pegue o valor date dele. E aqui embaixo, uma vez que esse valor for alterado, o Dash automaticamente vai chamar essa função e vai passar o date como parâmetro, porque ele é o primeiro input dessa segunda lista aqui embaixo. Então, para isso, eu vou passar o date aqui. Eu vou copiar isso aqui e vou dizer que o meu segundo input vai ser o location button. Ou seja, sempre que houver uma alteração no children do meu location button, ou seja, nesse botão aqui, essa função também vai ser chamada. Isso aqui é importante porque outras funções vão modificar esse valor aqui. E sempre que outras funções modificarem esse valor, essa função displayStatus também é chamada. E eu vou colocar aqui como parâmetro o location. Então, o location vai ser passado e eu tenho agora esses 2 parâmetros. Quem eu quero alterar? Eu quero alterar todos os valores que estavam aqui dentro, todos aqueles H que a gente acabou criando anteriormente. Então eu vou criar um deles aqui. Vocês podem subir o código e ficar lembrando quais eram os IDs deles lá em cima. Eu vou colocar um, depois eu vou só copiar os outros que eu tenho para não ficar nesse processo muito repetido. Então o primeiro ID vai ser casos recuperados, text, e eu quero alterar o children dele. E aqui agora
vou simplesmente copiar os demais valores. Aqui eu vou dar um Enter. Vou dar um Enter aqui também. Eu gosto de fazer dessa forma, deixando o colchete aqui por fora, porque caso eu não queira algum desses valores, eu simplesmente posso comentar essa linha e ele deixa de utilizar ela. Então aqui agora eu tenho todos os meus outputs, que vão ser todas as strings que estão aqui, aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio, todos esses valores aqui, através dessa função. Então, se essa função ela tem 2 inputs e 6 outputs, os 2 inputs estão aqui, e ela vai precisar retornar 2 valores aqui. Tá? Aqui eu vou colocar como uma tupla. Desculpa, aqui vão ter que ser 6 valores. Então vou retornar como uma tupla, mas eu vou criar esse processo de retorno aqui embaixo. Se eu salvar esse código e executar, a gente já tem uma estrutura que funcionaria. Ou seja, qualquer alteração no date picker e no location button, ele retornaria esses números aqui e colocaria nos devidos lugares. Então eu vou vir aqui atualizar o meu código e reparem que a gente tem agora os valores preenchidos aqui. Nesse caso, sempre que a função é executada, ele automaticamente já chama essas funções. Então, se eu trocar os valores aqui, não vai acontecer nada porque eles já estão definidos aqui originalmente. Mas a função está funcionando. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que a nossa função ela pegue a data e a localização e pegue os nossos dados de estados ou do Brasil, dependendo do que for, e retorne os valores adequados. Então, nesse caso, o primeiro teste que eu tenho que fazer é checar se a location ela é igual ao Brasil. Porque se for igual ao Brasil, eu vou puxar as informações do data frame df Brasil. Do contrário, eu puxo do df states. Então, nesse caso, se for, eu vou pegar df data on date, ou seja, os dados na data, vai ser igual a df Brasil, quando df Brasil data for igual a date. E aqui embaixo eu vou colocar else, e eu vou copiar esse código aqui, e eu vou dizer que o df states, quando o df states estado for igual ao location e, ao mesmo tempo, eu quero fazer a seleção quando a data for igual ao date. Então aqui a gente já vai ter um corte nesses nossos dados em função tanto da seleção da data quanto da location. Para a gente poder entender um pouco melhor isso, eu vou só colocar aqui alguns valores arbitrários para poder brincar aqui na parte da direita, na nossa parte interativa, para ver como é que o Dash vai se comportar em relação a isso. Então vamos colocar aqui uma data arbitrária, só para a gente poder fazer alguns testes. Vamos colocar 10 de maio. E aí eu vou colocar aqui def states, vamos colocar um estado qualquer, por exemplo, Roraima. Aí eu vou executar esses dois, vou comentar que essas células aqui não são mais importantes. Aliás, desculpa, aqui eu executei o def states, na verdade eu deveria ter executado o location. Eu vou descomentar, executar, atualizar o def states aqui em cima, vou ler novamente ele, e aqui sim. Então, como eu fiz essa seleção aqui, o nosso df date, data on date, retornou o estado de Roraima, no norte, na data especificada, que é o dia 10 de maio. Então aqui a gente tem essas informações. O que a gente quer fazer? A gente quer retornar as informações adequadas para poder encaixar uma a uma nesses campos aqui do nosso dashboard, casos recuperados, casos confirmados e assim por diante. Então vou fazer aqui o primeiro valor, primeiro código, depois eu vou só copiar novamente, porque é um trabalho um pouco repetitivo. O primeiro deles a gente vai ter o recuperados novos. Aqui vai ter uma certa trick, porque o que acontece? Se eu tentar acessar no df onDate o recuperados novos, esse valor aqui nessa coluna, a gente vai ver que tem um none, porque essa informação aqui, pelo dado do governo, ele só é disponível para o Brasil como um todo. Então, vão ter algumas informações que não vão ter. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um traço se essa informação aqui, se isso aqui .isNa, ou seja, se isso aqui for none, só que ele retorna aqui um true, aqui dentro de uma series. Então eu preciso pegar só esse valor e não esse resto que vem aqui ao redor. Então para isso eu vou pegar o .values e acessar o elemento 0. Então aqui eu faço uma pergunta. Esse valor aqui é none, ele retorna true. Se for true, esse meu valor aqui vai ser igual a esse tracinho. Do contrário, eu vou fazer uma formatação que eu quero que esse valor ele não tenha ponto. Eu vou retornar ele normalmente, agora depois eu vou mostrar o que acontece se eu não tivesse feito isso. Então, else, vou colocar o valor aqui, então o valor normalmente,
e eu vou colocar para algum outro cara que eu sei que tenha. Eu vou só copiar esse mesmo valor aqui. E vamos colocar aqui, por exemplo, casos acumulados. Eu vou trocar aqui para casos acumulado, caso não tenha um S no final, por algum motivo. E aí, se vocês forem ver, esse valor aqui deu false, né? Então a gente pode simplesmente vir aqui. Aqui eu tenho que tirar isso aqui, eu quero só o valor, né? Eu não quero mais ele como um todo. Aqui eu quero o values 0. Da mesma forma como eu fiz na seleção anteriormente. E reparem que a gente tem um valor aqui normalmente. Pode acontecer, se isso aqui for um float, por algum motivo dentro do Python, ele vir com uma vírgula e com um zero. Então eu só vou utilizar um trecho de código específico aqui, que eu vou fazer uma adaptação bem simples, só para permitir que a gente tire aquele zero. Vocês podem fazer de uma outra forma. Eu peguei uma forma que eu encontrei aqui, não é nada muito importante. É só uma formatação relativamente simples dentro do meu código. Então vamos colocar aqui um F tracinho, vou converter isso aqui para inteiro. Colocar dois pontos, vírgula, fechar um parênteses e vou dar um replace. Sempre que ele encontrar uma vírgula, eu quero substituir por ponto. Então isso aqui um trechinho de código que vai converter o meu valor em inteiro, depois ele vai pegar e adaptar ele e colocar separador decimal, que a gente consiga só ter uma visibilidade melhor, porque senão o número ele ficaria, aqui vocês podem ver, os números ele tem ponto, 13 milhões, 667, 668. Com aquele trecho de código ali a gente vai conseguir fazer isso, porque senão ficaria um número inteiro aqui, 13 milhões, não sei o que, ficaria um pouco difícil de entender. Mas assim, parece um pouco confuso esse trecho de código aqui, mas não é muito importante. Tá? Então eu tenho agora para recuperados novos, para acumulados novos, eu vou copiar o código que eu executei, que é simplesmente uma repetição disso aqui, para todas as outras colunas aqui dentro. E aqui eu vou ajustar a indentação. E agora eu vou retornar essas variáveis que eu acabei criando aqui. E aí está feito minha função. Então agora essa função ela está selecionando, tanto no Brasil quanto nos dados em função da data, e devolvendo para o meu data frame, para meus valores aqui, o valor correto. Então se eu atualizar meu dashboard novamente, agora a gente tem as informações por dia. Se eu voltar e selecionar outros dias aqui, reparem que o valor se altera automaticamente de maneira bem simples. A gente não tem a funcionalidade ainda de selecionar o estado, porém a gente já tem essa informação correta aqui. Uma próxima interatividade que eu quero adicionar ao nosso gráfico é selecionar o nosso drop-down e o gráfico se alterar. Então aqui eu vou começar criando uma função que eu vou chamar de plot line graph. E aí vou utilizar o nosso decorador app.callback. Para ele agora eu vou começar passando um output. E um detalhe importante é o seguinte, essa função callback, que vai ser o nosso decorador, ele tem dois parâmetros. Porém é muito importante que se ela vai ter um output só, a gente não passe uma lista aqui, a gente passa sempre o output direto, a não ser que a gente queira múltiplos outputs. O que é diferente do input. Se a gente quer passar um só input ou vários, a gente tem que passar uma lista. Isso aqui é uma especificação da biblioteca, eu não sei por que eles fizeram dessa forma, mas é importante que a gente entenda, senão ele não vai conseguir funcionar, não funciona adequadamente. Então o nosso output, nesse caso, a gente quer alterar o objeto de ID lineGraph, que no caso é aquele dcc.graph lá em cima que a gente tinha feito, que ele guarda o nosso gráfico de linha, e eu quero alterar a figure dele. Então essa função vai ter que retornar uma figure perfeita já, montada desde o zero, muito parecido com o que a gente criou no começo desse vídeo. E aqui embaixo eu quero que ela tenha como input duas coisas. Eu quero o location dropdown, que é o dropdown que a gente está selecionando, e o que vai passar para o nosso valor é o value, então essa função aqui ela já vai receber o value, e o segundo valor que eu quero que ele passe, que ele receba, é a localização. Então ele vai pegar lá da children qual a localização que foi definida e eu quero que ele passe aqui dentro. Então eu vou copiar esse valor aqui, vou colocar location button e vou passar children. E novamente aqui eu passo um location. Então está feito nossa criação do nosso callback, agora a gente pode criar a função. Então lembrando, essa função ela tem que retornar uma figure completa, que é a figure que vai ser inserida no nosso gráfico ali embaixo.
Então, da mesma forma como a gente fez anteriormente, vai ter uma regra se for a localização for o Brasil. Do contrário, a gente faz outra coisa. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar novamente aqui um data frame que eu chamo de df-data on location dessa vez, porque a gente não tem data especificada. E eu quero que seja simplesmente o dfbrasil.copy. Eu quero que ele use o dado do Brasil diretamente. Do contrário, eu quero que ele venha aqui e o meu df-data on location seja o df-states, quando o df-states estado for igual a location. Então esse vai ser o dado que eu vou utilizar para fazer o plot. Antes da gente começar a plotar, lembra que eu comentei anteriormente que dados que têm informações de áreas eu quero que seja do tipo bar e dados do tipo acumulado eu quero que seja do tipo linha. Então para isso eu vou criar uma pequena lista aqui que eu vou chamar de bar plots, que eu vou colocar as colunas, no caso casos novos, e do óbitos novos, que vão ser as duas colunas que vão ter informações do tipo bar. E aí para isso, agora a gente faz o seguinte, eu vou criar uma figure, que eu vou chamar de fig2 normalmente, que nem eu tinha feito anteriormente. Ela vai ser uma go.figure, da mesma forma como eu tinha feito lá em cima. Vai ter também o parâmetro layout, com o template, do mesmo template que eu fiz, que é o plot dark. E aqui eu vou perguntar, se o plot type, e aqui desculpa, eu só vou alterar, eu vou colocar, em vez de value, aqui eu vou colocar o plot type, que é o tipo de plot que eu quero plotar. E aí sim, se o plot type estiver na lista bar plots, ou seja, se a gente pegou uma das colunas que seja ou casos novos ou óbitos novos, eu quero que minha figure ela adicione add trace um go.bar. E aí esse go.bar vai ter um x como sendo df-data on location, data, que vai ser o eixo x, e o eixo y dela vai ser a mesma coisa, só que dessa vez, em vez a coluna vai ser o plot type. Se eu fechei os parênteses certos, ok. Se o nosso plot type não estiver dentro do bar plots, eu vou passar um scatter com os mesmos parâmetros. E aí, para finalizar, eu vou só alterar alguns parâmetros de layout da nossa figure, que eu vou copiar da mesma forma como a gente tinha feito lá em cima. Vou manter os mesmos layouts sem alterar nada e vou retornar essa figura. Então reparem, só para recapitular, sempre que houver alguma alteração aqui do nosso dropdown, só vou executar o código enquanto isso, se houver alguma alteração do dropdown, ele vai trigar essa função aqui e vai atualizar e jogar dentro do line graph lá em cima. Aqui eu tinha um probleminha, porque eu acabei executando sem... Acabei salvando com algum problema, agora eu só salvei novamente aqui, vou executar nosso código. E aí reparem agora que se a gente fizer uma troca aqui, o gráfico automaticamente é trocado. E não está funcionando ainda, mas ele já pegaria o dado que está especificado aqui, se for Brasil ele dá a informação do Brasil, se for algum estado ele dá a informação do estado. A próxima função que a gente não fez ainda é quando a gente alterar a data aqui, eu quero que altere o gráfico. Essa é uma função bem simples, porque a gente vai precisar ter como input a data e ter como output essa figure aqui. Que vai ser basicamente a gente copiar o que a gente já fez lá em cima, quando a gente criou essa figure, só que colocar dentro de uma função e só alterar o data frame que ele está utilizando para ser um corte na data específica. Então vai ser uma função que vai ser praticamente copia e cola. Tá? Eu vou até copiar ela aqui já pronta para mostrar para vocês, porque não tem muito segredo nela. É essa função que eu copiei aqui. Então o output vai ser o nosso Choropath Map, o input vai ser o DatePicker, que é o mesmo que a gente tinha feito anteriormente. Aqui está o segredo, então o que eu vou plotar nesse caso aqui vai ser o df-data-on-states, que vai ser nada mais do que o estado, os dados do estado selecionados na data específica. E eu vou fazer esse plot, isso aqui é idêntico ao que eu tinha plotado lá anteriormente. A única diferença é que aqui eu coloquei essas variáveis center latitude e center longitude. Então faltou definir isso com vocês, que é uma constante que eu vou colocar lá no começo do nosso código, para que caso a gente queira centralizar o código em outro local, a gente só precisaria trocar aqui. Tá? Então aqui eu coloquei a latitude e a longitude do centro do mapa. Então essa função aqui é bem simples, tá? Ela vai ter como input isso a data, eu jogo a data aqui, altero aqui, e no final retorno a figura.
Agora eu vou atualizar o meu dashboard. Reparem que agora o dashboard já está carregando os dados aqui, então a função ela foi executada. Todas as funções são executadas no início do código. Ele demora um pouco, tá? Infelizmente demora alguns segundos, eu acho que cerca de 10 a 15 segundos por dado que a gente for colocar pela criação do gráfico. Mas está aqui, a gente poderia selecionar outros dias aqui, ele alteraria os valores aqui e alteraria o gráfico aqui também. E agora a última função que falta fazer é uma função que entenda quando eu clicar no dado aqui ou quando eu clicar no botão, que seleção eu tenho que fazer. E ele vai alterar a informação que tem aqui dentro, que se vocês lembrarem, ela automaticamente desencadeia uma série de outras funções que altera tanto aqui quanto os dados aqui. Então para isso eu vou vir aqui, vou criar a função def update location e vou colocar o nosso decorador aqui. Então vamos colocar um app.callback. Ele vai ter um output, que vai ser o valor que vai estar escrito dentro do botão. Então, location button. Aqui eu vou passar um children. E eu vou passar aquela nossa lista de 2 inputs. Então a gente vai receber o choropleth map. E eu quero o que for clicado no mapa. E eu também quero o próprio clique do botão. Então eu quero que esse botão aqui, caso ele seja clicado, ele se resete. E aí, para isso, eu vou passar aqui um n-clicks. Teria outras formas, eu vou pegar isso aqui, que é basicamente a quantidade de vezes que o botão já foi clicado. A quantidade de vezes não vai ser muito importante para mim, mas mais para eu entender, quando eu clicar no botão, que o evento que trigou ele foi o de clique e eu poder associar internamente, fazer essas operações. Então eu vou passar aqui o click data e eu vou passar o n-clicks, que não vai ser útil. Aqui dentro, eu vou começar criando uma variável que ela vai entender qual desses últimos eventos foi clicado, porque o problema é o seguinte, se eu clicar no meu choropleth map, ele vai dar as informações de onde eu cliquei, o estado, latitude, longitude, enfim, e vai apresentar para a função. Só que se eu clicar depois no botão aqui em cima, ele vai alterar o valor n-clicks, só que ele vai devolver esse mesmo clique, a mesma informação que tinha sido clicada anteriormente. Então não tem como eu saber quando eu cliquei num ou quando eu cliquei no outro, porque ele automaticamente vai sempre me dar a última informação clicada. Eu não sei se aquela informação é a mais nova, se ele foi clicado naquele momento. Então, para isso, eu vou usar um método interno aqui do Dash que permite que eu pegue qual que é o último evento que trigou essa função. E no caso eu vou pegar o P, prop ID, ou seja, qual que é o ID da propriedade que foi clicada. Para cada P, em dash.callback context.triggered. Então ele vai associar qual que é o último evento trigado e eu vou pegar o primeiro desses elementos. Isso aqui é como se fosse uma lista onde ele fica colocando todos os valores que vão sendo trigados. Então se eu pegar o primeiro elemento, estou pegando o mais atual. E eu vou perguntar o seguinte, se esse elemento aqui não é vazio, porque ele retornaria vazio caso o clique tenha sido em outro local. Então se ele não é none e change ID for diferente de location button.nClicks, que é exatamente essa string que a gente criou aqui, esse evento aqui, ele é criado dessa forma aqui, location button.nClicks, ou seja, se o evento que for trigado for diferente desse, então eu sei que o clique foi no mapa. Aqui eu vou pegar o estado, então eu vou pegar o click data, que é essa informação que vem aqui dentro. Eu vou pegar o atributo points, porque vem uma série de informações aqui dentro, vocês podem até printar, para caso vocês queiram depurar e entender isso aqui melhor. Vou pegar o elemento 0 e vou pegar o location. Então aqui eu vou retornar na mão qual estado que houve esse clique. E aí eu quero retornar, vou pegar uma string vazia aqui, e eu vou colocar aqui dentro format state. Então vou retornar esse estado no formato de string. Do contrário, eu vou retornar Brasil. Então o que está acontecendo? Se o evento que foi clicado foi esse cara daqui, aliás, não foi o clique no botão, eu quero pegar a última informação disponível no clique do mapa, pegar o estado e atribuir a essa variável aqui. E lembrem, quando essa variável aqui for alterada, location button, essas outras variáveis que dependem dela aqui, onde ela é input, por exemplo, esse cara aqui em cima, essa função é chamada. Então esse clique aqui vai desencadear uma série de funções. Do contrário, quando ele for clicado, o Brasil vai ser alterado. Então eu vou salvar meu dashboard, acredito que pela última vez, eu vou atualizar. Aqui a gente teve um probleminha
que eu coloquei errado, não é o Change ID tem que ser none, é o Click Data. Porque na primeira vez que essa função é chamada, o Click Data está vazio. Então ele tem que perguntar se ele não é none. Eu vou salvar e executar de novo. E aí tá aí. Nosso dashboard agora tem todas as funções que a gente quer. Se eu clicar aqui no estado, a gente consegue ver informações aqui embaixo e aqui no canto dos estados escolhidos e o botão aqui troca. Inclusive, posso ver do Mato Grosso, Curitiba, Rio Grande do Sul para essa data. Posso resetar para as informações do Brasil, como a gente gostaria. E posso trocar a data por aqui. Então espero que tenham gostado do projeto, tenham achado ele útil e tenham achado agradável ter construído isso. Eu sei que é um projeto complexo, mas o Dash é uma ferramenta muito poderosa. E se você conseguiu chegar até aqui, a Asimov.academy tem um curso completo de Dash e Plotly para poder esmiuçar todos os principais detalhes e mostrar uma série de outras funcionalidades que essa biblioteca tem, para que a gente consiga criar não só dashboards como esse, que são super bonitos e complexos e úteis, como qualquer outro acessível para o projeto de vocês. Então espero que tenham achado útil e gostado e até a próxima.